Oi, nós iremos falar sobre tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo cartilaginoso não possui vasos sanguíneos, nem vasos linfáticos e nem nervos. Apresenta uma matriz extracelular constituídas por fibras colágenas e elásticas, além de glicídios e glicoproteínas, que lhe dão uma consistência firme e flexível. Esse tecido apresenta rigidez intermediária entre o tecido ósseo e o tecido conjuntivo. Ele tem a função de sustentar o corpo, é utilizado como suporte mecânico para partes moles, reveste superfícies das articulações, absorve choques mecânicos, facilita o deslizamento entre os ossos e serve de molde para a formação dos ossos na vida embrionária. O tecido conjuntivo cartilaginoso é encontrado no esqueleto de alguns animais vertebrados, na orelha, no nariz, na traqueia, nos brônquios, nos discos intervertebrais, nas articulações, cobrindo superfícies de ossos e participa da formação dos ossos longos. O tecido cartilaginoso é formado a partir de células mesenquimais, que são células indiferenciadas. Essas células se transformam em células cartilaginosas jovens, chamadas de condroblastos. Esses condroblastos são responsáveis por produzir a matriz extracelular. Os condroblastos se tornam adultos e passam a ser chamados de condrócitos. Esses condrócitos ficam alojados em cavidades e são responsáveis por manter a integridade da matriz óssea. Chama-se de pericôndrio o tecido conjuntivo que envolve a cartilagem e é responsável pelo seu crescimento, regeneração e nutrição. Já as articulações são envolvidas, lubrificadas e nutridas por um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido é secretado pela membrana sinovial. As cartilagens são classificadas como hialina, fibrosa e elástica. A cartilagem hialina, ela apresenta quantidade moderada de fibras colágenas. É a cartilagem mais comum encontrada no corpo. Ela se apresenta em todo o esqueleto do embrião, nas paredes das fossas nasais, nas traqueias, nos brônquios, nas articulações dos ossos e ligando as costelas ao osso externo. Já a cartilagem fibrosa, ela é rica em fibras colágenas. Ela é encontrada formando os discos intervertebrais. A cartilagem elástica, ela apresenta, além das fibras colágenas, grande quantidade de fibras elásticas.
ela está presente no pavilhão auditivo, na laringe e na epiglote. O tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo é mais rígido que as cartilagens, porque possui em sua substância intercelular o fosfato de cálcio. Esse tecido tem função de sustentar o corpo e servir de apoio aos músculos, além de proteger os órgãos vitais. As células que constituem o tecido ósseo são os osteoblastos. Os osteoblastos são células jovens localizadas na superfície óssea. Eles possuem prolongamentos citoplasmáticos que se prendem aos osteoblastos vizinhos, formando na matriz óssea pequenos canais que se comunicam entre si. Através desses canalículos, as células ósseas comunicam-se com canais por onde passam os vasos sanguíneos, os canais de Averes. Próxima à medula, o osso apresenta cavidades, sendo chamado de osso esponjoso. O restante do osso é compacto. Os osteócitos. Os osteócitos são células adultas originadas a partir dos osteoblastos e são responsáveis pela constituição da matriz orgânica. Os osteoclastos. Os osteoclastos são células móveis e grandes, responsáveis pela reabsorção óssea e pela degradação do tecido ósseo. Chama-se de ossificação o processo de formação dos ossos. Ela pode ser de dois tipos, intramembranosa e endocondral. A ossificação intramembranosa é o processo pelo qual são formados ossos chatos do crânio. Contribui também para o crescimento dos ossos curtos e aumento em espessura dos ossos longos. Esse tipo de ossificação ocorre na membrana conjuntiva de revestimento e tem início pela diferenciação de células indiferenciadas em osteoblastos. Já a ossificação endocondral é responsável pela formação da maior parte dos ossos. Nesse processo, os ossos são formados a partir de um molde de cartilagem. Ocorre no embrião, no qual se formam inicialmente pequenos ossos feitos de cartilagens. Depois, há depósitos de fosfato de cálcio na matriz da cartilagem, tornando-a dura e impermeável. Como não existe uma rede de canalículos, os condrócitos ficam isolados do alimento e morrem. Com isso, cessa a renovação da matriz, que começa a se dissolver. Sobre essa cartilagem morta é constituído o osso. Isso ocorre a partir de células mesenquimatosas do pericôndrio, que passam a se diferenciar em osteoblastos que produzirão a parte orgânica do osso. Desse modo, o pericôndrio se transforma em periósteo. Quando o indivíduo nasce, o molde de cartilagem já foi quase todo substituído por tecido ósseo. Mais perto das extremidades dos ossos longos, as epífises, cuja parte central é chamada de diáfise, permite o crescimento longitudinal dos ossos longos até o fim da adolescência. O crescimento em espessura e a reposição em caso de fratura se faz
a partir do periósteo e do endósteo. O periósteo é uma membrana que reveste externamente o osso e da qual podem formar-se elementos ósseos. E o endósteo é o tecido que reveste a cavidade do osso e que origina novos osteoblastos. Quando o osso é quebrado, ocorre hemorragias, destruição da matriz e morte das células ósseas. As células do periósteo e do endósteo multiplicam-se e diferenciam-se em osteoblastos e produzem um tecido que sofrerá ossificação. Os macrófagos e os osteoclastos removem o coágulo e as células mortas. Em caso de fratura, a vítima deve ser imobilizada e as partes dos ossos quebradas devem ser mantidas próximo uma das outras para que o tecido possa ser reconstituído. Entre os problemas nos ossos, nós temos a osteosporose, que é uma doença caracterizada pela diminuição da massa óssea, com o desenvolvimento de ossos ocos, finos e sensíveis, tornando-os mais sujeitos a fraturas. Lembrando que a prática de atividade física fortalece os ossos. Os hormônios do crescimento produzidos pela hipófise em excesso provoca o gigantismo em jovens e a acromegalia, que se caracteriza pelo alargamento do rosto, das mãos e dos pés em pessoas adultas. O raquitismo é uma doença da infância e da adolescência, devido à carência de vitamina D, que se caracteriza por uma mineralização insuficiente dos ossos. A moleira é uma região não ossificada entre os ossos do crânio. Permite o osso se acomodar durante o crescimento rápido do cérebro e facilita a passagem da cabeça do bebê pelo canal vaginal na hora do parto. Por volta dos 2 anos, a moleira se fecha. É isso aí, o melhor caminho é estudar.